Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem, não tenho grandes novidades para vos contar, na verdade. Tive uma semana e um fim de semana bastante tranquilos. Quer dizer, mentira, a minha semana foi até bastante atarefada com algum trabalho, bastantes consultas, até porque estive em Amsterdão, não é, como vocês sabem, e também já vos contei no último episódio, e isso acaba por afetar sempre um bocadinho a agenda, não é? De mais consultas na semana seguinte. E isso também foi a razão pela qual eu estive mais ausente das redes sociais. E isto é sempre uma coisa interessante de se dizer, porque normalmente, quando alguém diz isto, ninguém reparou. Absolutamente ninguém percebeu que estiveste ausente, Inês, não és assim tão importante e podes ficar descansada que a tua ausência não foi notada. Muito provavelmente. Isto é um alívio de pensar, sabem? Porque muitas vezes, e é claro que toda a gente que trabalha com redes sociais gosta de sentir que a sua ausência é notada, como é óbvio, mas também é um descanso perceber que a nossa ausência não é assim tão notada, ou seja, passa despercebida. Porque isso dá-nos uma certa paz. Esta coisa de calma, não tens que estar sempre a aparecer para que o teu trabalho continue ou para que o teu trabalho tenha impacto na vida dos outros. Enfim, isso traz-me alguma tranquilidade. Enfim, isto para dizer que a semana foi atarefada, mas o fim de semana foi tranquilo, tive muito tempo para descansar, também tive alguns encontros com amigos. Agora eu e o meu namorado compramos um jogo novo chamado Ticket to Ride, que é um jogo que uns amigos dele já têm há algum tempo e que nós jogamos sempre que estamos com esses amigos e nós gostamos imenso de jogar esse jogo e compramos. Comprei na Vinted, porque, primeiro porque o jogo é bastante caro e depois porque acho que é sempre importante, quando queremos muito uma coisa, perceber se ela já existe na vida de alguém que não a quer assim tanto e portanto comprei na Vinted o jogo, veio embalado novo na caixa vem sempre, não é, mas, fechado, portanto já ainda com plástico, e foi muito fixe, também joguei no fim de semana com outros amigos nossos e o jogo é muito divertido. É um jogo sobre, hum, é um jogo de estratégia acima de tudo e que exige, lá está, um pensamento lógico e estratégico e tem a ver com a construção de caminhos de ferro entre vários países da Europa. Eu comprei o Tickets to Ride Europe, portanto é o da Europa. Mas olhem, também não vou estar aqui a falar sobre como é que é, como é que não é o jogo, se quiserem pesquisem, o jogo é muito fixe de jogar. Só dá para 5 pessoas, mas é muito, muito giro. Enfim, contadas estas fofocas, vamos ao tema de hoje, que é um tema que não nos chega de uma seguidora nem de uma ouvinte, mas é algo que tenho vindo a refletir nos últimos tempos e que inclusive já cheguei a falar no meu Instagram e queria muito trazer-vos aqui porque acho que, enfim, é sempre um tema interessante e acho que gera muita reflexão e muita controvérsia. E o tema é se existe ou não existe a pessoa certa. E se existe, o que é que significa realmente haver uma pessoa certa para nós? E ainda outra coisa que é, existe a pessoa certa na altura errada? Ou até existe a pessoa errada na altura certa? Apesar de que esta última me deixa aqui com algumas questões, na verdade. Mas enfim, hoje vamos falar sobre isto. É um tema que eu acho bastante importante e interessante de ser falado e, portanto, vamos começar pelo início. Vamos perceber melhor o que é que significa isto da pessoa certa. A verdade é que quando nós falamos em pessoa certa, fica implícito que nós estamos a falar da tal, não é? Como se costuma dizer, a pessoa. E eu queria trazer-vos esta ideia de que acreditar que existe a pessoa, isto é uma coisa que nos é passada. Eu penso muito, quando eu penso nesta questão da tal e da pessoa certa, e etc., eu penso muito na série How I Met Your Mother, que é uma série que eu adoro, é a minha série favorita de todo sempre. Já a vi mais de 6 vezes do início ao fim. Às vezes ainda vou acompanhando quando dá na Star Comedy, agora já não tem dado, mas quando aparece na Star Comedy eu vejo sempre um episódio ou dois. Mas isto para dizer que eu adoro essa série e nesta série esta ideia de a pessoa, a tal, é bastante evidente, surge muitas vezes. E eu gostava de vos trazer esta ideia de que acreditar que existe a pessoa certa não é uma coisa que nasça connosco, é algo que aprendemos, é aprendido. Nós crescemos com os contos da Disney, os contos de fadas, histórias dos príncipes encantados, crescemos a ouvir que temos que encontrar a metade da nossa laranja, o texto que encaixa na nossa panela,
a nossa alma gêmea que nos está destinada a algures no mundo. Olhem, e já que estamos aqui a falar sobre séries, aproveito também para vos sugerir outra série que se chama The One. Na verdade, essa série, e deixem-me fazer aqui uma pausa para pesquisa. The One, Netflix, eu acho que é da Netflix, exato, é inspirada num livro chamado Almas Gêmeas, livro, ai, como é que se chama o autor? Quero muito dizer-vos. Está aqui. A série The One da Netflix é inspirada num livro chamado Almas Gêmeas de John Mars, Mars com 2 R's, Mars, não sei bem pronunciar, e eu aconselho a lerem o livro. Eu já li o livro e já vi a série e gostei bastante mais do livro, acho que é bastante mais complexo, para quem gosta de ler acho que é um tema muito giro. Basicamente é uma distopia na qual, para quem não sabe o que é uma distopia, pausa para, isto hoje está a ser super de pesquisa. Pronto, então uma distopia é como se nós entrássemos numa sociedade imaginária, geralmente até com esta questão futura, ou seja, uma utopia, vá. Não é, não é bem uma utopia, é o contrário de uma utopia, na verdade. É a representação de uma sociedade que não existe, pronto, como se fosse uma coisa meio futurista, pronto. Então, esta distopia, o livro fala sobre uma sociedade em que nós conseguimos, através de um teste ADN, descobrir a nossa alma gêmea, verdadeiramente descobrir a nossa alma gêmea, ou seja, a pessoa que realmente é a pessoa para nós, o amor da nossa vida. E é muito interessante pensar nesta perspectiva, porque isto levanta bastantes questões, em primeiro lugar, no livro, eu não vou dar spoiler, mas levanta questões sobre muitas destas pessoas que fizeram o teste de ADN para descobrir o amor da sua vida, estão em relacionamentos com pessoas que amam, não é? E descobrem que a pessoa com quem estão não é o amor da sua vida, e portanto levanta questões sobre vou procurar o amor da minha vida ou não vou, fico aqui ou não fico, quero conhecer a pessoa e apaixonar-me de forma arrebatadora ou não quero. E nós acompanhamos a história de várias personagens que não estão ligadas entre si, mas que, enfim, são várias perspectivas desta coisa de encontrar o amor da vida, a alma gêmea. E é muito interessante pensar nessa perspectiva. Enfim, mas já me alonguei bastante. O que eu quero realmente dizer-vos é que nós crescemos com estas histórias, né? Com os contos de fadas, com a metade da laranja, com a alma gêmea perdida no mundo e que nós precisamos de encontrar. E ainda que eu perceba que estas narrativas sejam bastante agradáveis de se ouvir e de se acreditar, não é? A verdade é que elas nos ensinam desde muito cedo que existe uma espécie de uma perfeição no amor verdadeiro e que nós vamos reconhecer essa perfeição assim que nós encontrarmos a nossa alma gêmea. Portanto, no fundo, que o amor verdadeiro é perfeito e que nós vamos encontrar, vamos logo perceber quando encontrarmos a pessoa. No fundo, como se a relação que for a certa para nós não trouxesse qualquer dúvida, não trouxesse esforço, conflito, não, é perfeita. E isto é particularmente problemático porque esta lógica de alma gêmea transforma o amor, aos nossos olhos pelo menos, numa questão de sorte ou azar, uma coisa relacionada com o destino, não é? Em vez de ser uma escolha relacional consciente, que é uma escolha consciente que nós fazemos. O amor também é uma escolha, já falamos muito disso aqui neste podcast, e é particularmente problemático nós transformarmos o amor numa questão de sorte ou azar ou de destino em vez daquilo que realmente é, que é uma escolha. Porque isto cria expectativas bastante irrealistas, né? Principalmente quando surgem diferenças na relação, quando surgem fricções iniciais, sei lá, quando estamos a conhecer a pessoa há pouco tempo ou pela primeira vez, o que seja, quando surgem conflitos, momentos de desalinhamento que são perfeitamente normais acontecerem entre o casal e obviamente vão sempre acontecer, não é? Esses desalinhamentos e que nós interpretamos como prova de que talvez esta não seja a pessoa certa. E eu sei que nem todas as pessoas se vão identificar com isto, como é óbvio, há pessoas que conhecem alguém e colocam o esforço na relação, sabem que as fricções iniciais são normais, que os conflitos acontecem e que podem surgir em relações saudáveis, podem e vão, nem sequer é discutível, que as diferenças na relação não têm que, dependendo das diferenças, obviamente também vamos falar disso mais à frente, mas que as diferenças na relação não têm que definir que esta pessoa não é a pessoa certa para nós. Eu sei que muitas pessoas fazem este entendimento e compreendem isto, mas há muitas que não fazem e por isso é que estamos a falar sobre isto. E para além disto, ainda há esta ideia também de que acreditar na alma gêmea coloca sobre uma única pessoa a responsabilidade de nos completar, a responsabilidade de nos fazer feliz, de nos regular emocionalmente e dar sentido à nossa vida. Isto é muito pesado. Isto é, vou chegar a dizer, inclusive injusto para a outra pessoa e até pouco saudável,
porque na verdade ninguém tem a responsabilidade de nos completar, de nos fazer feliz, ninguém deve fazer a nossa regulação emocional e dar sentido à nossa vida, somos nós próprios que temos essa mesma responsabilidade e que devemos assumir essa responsabilidade sobre nós, e pode ser bastante pesado esta lógica de alma gêmea exatamente neste sentido. Até porque nós sabemos que as relações mais saudáveis, aquelas que pelo menos funcionam melhor, são aquelas em que há trabalho, em que há compromisso, em que há a construção conjunta de algo que faça sentido para os dois. E isto não tem a ver com almas gêmeas, com magia, não é? Isto não é por a pessoa ser a tal, é porque de facto há um compromisso para que isso aconteça. Há uma escolha, não é? Ou seja, não é sobre sorte ou azar, não é sobre destino. Às vezes também pode ser, vá, também não vamos eliminar esse fator, mas é muito mais sobre escolher e sobre alinhamento, e nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas voltando à pergunta, será que existe a pessoa certa? Eu gostava de vos trazer esta ideia de que existem pessoas certas no plural. E vou fazer aqui o meu primeiro disclaimer deste episódio de que, ou seja, pausa para apreciar que existem várias pessoas certas para nós. Não faz sentido acreditar que só existe uma pessoa no mundo ou colocar todas as nossas fichas numa só pessoa. Isto é bastante redutor, até porque se existe só uma pessoa para nós, porque é que essa pessoa haveria de estar na minha cidade, ou na minha escola, ou na minha faculdade, ou no meu trabalho, ou ao lado da minha casa? Porque é que não está na Austrália? Porque é que não está na China, na Índia, na África do Sul, na Venezuela, não é? Ou seja, esta lógica perde força quando nós percebemos que se existem 7 bilhões de pessoas no mundo, às vezes até acho que já existem 8. Pausa para pesquisa. Isto hoje está ótimo. Quantas pessoas existem no mundo? Eu acho que já são 8 bilhões. Eu hoje estou a dispersar imenso. 8,3 bilhões. Bilhões? Bilhões? Acho que é bilhões. Bem, acho que dá das duas formas. Portanto, 8,3 bilhões de pessoas no mundo e nós encontramos a nossa ao lado da nossa casa. Não é tão curioso que isto aconteça? Mas isto para dizer que, portanto, fechando aqui o nosso parêntese e o nosso disclaimer, de que existem várias pessoas certas para nós e são aquelas que partilham connosco coisas importantíssimas, como valores, objetivos, estilo de vida, visão de futuro, não é? O que é que querem fazer no futuro que seja compatível com aquilo que nós também queremos fazer, que partilham connosco semelhante capacidade de resolver conflitos, que nos transmitem segurança, que nos transmitem confiança, que estão disponíveis para assumir connosco um compromisso. Esta é a real compatibilidade. É isto que faz de alguém a pessoa certa. Estas são as coisas mais importantes para que uma relação cresça, para que prospere. As relações constroem-se, né? Ou seja, as dificuldades não significam incompatibilidade, pelo menos não sempre. Ou seja, aqui segundo disclaimer, existem relações que de facto comportam aqui dificuldades e, enfim, incompatibilidades que podem fazer com que a relação não consiga prosperar e não consigam, enfim, sair de um lugar de incompatibilidade. Mas, regra geral, há muitas dificuldades que conseguem ser trabalhadas através do compromisso, obviamente, e da comunicação e às vezes até na procura de ajuda em terapia de casal. Mas fechando este disclaimer, é importante que estes fatores estejam presentes quando nós falamos da pessoa certa. Há estudos que nos dizem que pessoas que acreditam no destino, ou seja, pessoas que acreditam que existe sim uma só pessoa e que o destino trouxe essa pessoa até si, tendem a interpretar estas pequenas fricções, estes pequenos conflitos na relação como um sinal de que talvez aquele parceiro não seja de facto o ideal. Enquanto que pessoas que acreditam mais na lógica de crescimento, na lógica de vamos construir, vamos crescer juntos, vamos comunicar sobre os problemas, são pessoas que estão mais dispostas à tolerância, ao diálogo para lidar com essas diferenças e que à partida poderão ter aqui relações mais saudáveis, do ponto de vista emocional, vou dizer assim. O que me leva ao ponto seguinte, que é esta lógica de será que existe pessoa certa na altura errada ou não? E eu vou dizer-te da forma mais honesta que eu consigo. Depende daquilo que tu consideras a altura errada. Porque existe a altura errada que é circunstancial e existe a altura errada que é estrutural. E o que é que isto significa? A altura errada circunstancial é aquela em que, por exemplo, é a altura errada porque
As pessoas vivem a uma distância uma da outra que pode ser temporária ou até não é temporária, mas que é uma distância razoável, vá, que permite que exista uma deslocação frequente entre as duas pessoas. A altura errada circunstancial pode ser, por exemplo, estarem a passar por uma fase difícil na vida, seja stress, seja um luto, seja até o término de uma relação recente que está a acontecer. A altura errada circunstancial também pode ser estar a passar por uma transição profissional difícil também. São tudo coisas que, com comunicação, com compromisso, com algum tempo também, até podem ser atravessadas, podem ser ultrapassadas. E depois há a altura errada, que é estrutural, que é a altura errada na qual as pessoas têm projetos de vida incompatíveis, as pessoas têm valores completamente desalinhados uns dos outros, os objetivos de cada um vão em sentidos contrários. Por exemplo, neste momento da minha vida eu quero juntar para comprar uma casa e esta pessoa quer juntar para viajar pelo mundo. Ou neste momento da minha vida eu quero ter filhos e esta pessoa não quer ter filhos. Esta pessoa quer emigrar, eu não quero emigrar, portanto há aqui uma distância que não é temporária. Portanto, são pessoas que não estão de igual forma dispostas a um compromisso neste momento uma com a outra. E esta diferença é muito importante, porque isto muda tudo. Muda tudo. O que é de facto a altura errada? É circunstancial ou é estrutural? E há estudos sobre esta questão do compromisso que nos mostram que estar ou não pronto para estar numa relação não é só sobre entrar numa relação, se eu estou pronta para entrar numa relação, é também o quanto esta pessoa está disposta a sustentar a relação e a comprometer-se connosco, a lutar para que resulte, a lutar para que seja saudável. Muitas vezes nós temos pessoas na nossa vida que nos dizem: eu não estou pronta para entrar numa relação, e isto é claro, portanto, eu não quero entrar numa relação, eu não quero o rótulo, já falamos também muito sobre o rótulo em episódios anteriores, mas também há pessoas que de facto até entram na relação, mas não estão prontas, não querem assumir o compromisso de sustentar essa mesma relação, que são coisas diferentes. Portanto, eu até permito o rótulo, estou nesta relação, mas eu não a sustento, eu não luto para que resulte, eu não luto para que as fricções, os conflitos, as discrepâncias, as dificuldades sejam ultrapassadas. E isto conta muito. E, portanto, pessoas que têm menos esta vontade, esta prontidão para estar nesta relação, realmente estar, não é só o entrar, é também o sustentar, apresentam maior risco também de a terminar. Mesmo quando até têm interesse em estar com aquela pessoa. E isto ajuda, porque é que trouxe este exemplo? Porque isto ajuda-nos a traduzir aquilo que é a altura errada. A altura errada às vezes não é só, casar. Não, a altura errada muitas vezes é sobre estar ou não estar pronto para construir algo. Uma pessoa está pronta e a outra pessoa só está na experimentação, sabem? E é aqui que está o cerne da questão, é que muitas vezes quando alguém te diz: "Tu és a pessoa certa, mas na altura errada", e nós certamente já ouvimos isto, não vou dizer todos, mas muitos de nós já ouvimos isto, é: "Pá, tu até és a pessoa certa, mas é a altura errada, não estou preparado, não é o momento". O que esta pessoa realmente está a tentar dizer-te, consciente ou inconscientemente, atenção, pode não ser consciente, mas aquilo que a pessoa está a tentar realmente dizer-te é: "Eu não estou disponível para te escolher, eu não estou disponível para isto agora". E mesmo que eu até me deixe levar, e nós também vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mesmo que eu até me deixe levar para entrar numa relação, eu não estou disponível para a sustentar, ok? E nós não estamos a demonizar ninguém, isto não é sobre, esta pessoa é tão má que não quer sustentar esta relação. Não, isto é algo que pode efetivamente mudar, oscilar ao longo de fase da nossa vida, e se calhar fomos nós um dia a dizer isto a alguém. Mas quando nós pensamos profundamente, né, no porquê que eu disse isto a alguém, a verdade é que nós não estávamos realmente prontos para sustentar aquela relação. Nós não queríamos realmente aquela relação. Agora, para quem está do outro lado, o que realmente interessa é se esta pessoa não está alinhada com nada daquilo que tu procuras, por muito que tu sintas que é a pessoa certa em todos os outros aspectos, então esta altura é errada e isso faz com que a pessoa talvez seja errada também. Até porque nós não vamos ser de lulos, não vamos ficar eternidades à espera que a pessoa decida que é a altura certa. Não vamos ficar à espera que a pessoa diga: pronto, olha, agora que já estás à espera há não sei quanto tempo, eu decidi que agora é a altura certa. Nem pensar. E outra coisa muito curiosa é que muitas vezes nós acreditamos que é a pessoa certa precisamente porque é a altura errada. Eu sei que isto parece paradoxal, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Às vezes é o impedimento de que esta relação aconteça que alimenta a nossa fantasia. Portanto, por
a altura ser errada, porque nós não podemos efetivamente efetivar a relação, fazer com que a relação exista na vida real, não é? No verdade, no verdadeiro, que nós alimentamos esta ideia e ficamos ali. É a pessoa certa, mas é a altura errada, porque nós não estamos prontos, nós próprios não estamos prontos para assumir o compromisso. E, portanto, ficamos no quase, ficamos no e se, ficamos no que nunca chegou a acontecer, que na verdade é um terreno muito fértil para nós idealizarmos a pessoa, para idealizarmos como perfeita, como maravilhosa, como a tal, não é? A alma gêmea. Porque esta idealização é tudo o que nós quisermos, não é? Somos nós que a idealizamos e, portanto, nunca é sobre o que a pessoa realmente é sobre aquilo que nós projetamos nela, é sobre o que nós queremos que ela seja. E esta idealização é muito apetitosa porque nós podemos então transformar esta pessoa na pessoa perfeita. No fundo, é esta lógica de que fantasiar com aquilo que não vai acontecer, porque é a altura errada, não é? É mais seguro do que nos confrontarmos com a realidade. De que se calhar não iria ser assim tão bom, sabem? O problema é que esta lógica de, enfim, ficar à espera que seja a altura certa, o quase, o e se, prende-nos a pessoas e a histórias que não avançam, impede o luto da relação, impede o luto da pessoa que afinal não era assim tão certa. Às vezes não é a pessoa certa que chegou cedo ou tarde demais, às vezes somos nós que estamos a alimentar essa possibilidade de que esta pessoa fosse certa, projetamos nesta pessoa não aquilo que ela é, mas tudo aquilo que nós queríamos que ela fosse, que ela poderia ter sido, se as circunstâncias fossem diferentes, mas isso é uma fantasia. É uma fantasia. Mas voltando novamente aos tópicos, existe um modelo chamado modelo do compromisso de investimento de Roosevelt, não sei dizer o nome do senhor, mas é um modelo que é uma teoria que tenta explicar porque é que as pessoas ficam nas relações, porque é que nós ficamos em relacionamentos. E este modelo diz-nos que o compromisso tende a aumentar quando três coisas estão presentes, ou seja, quando estas três coisas estão presentes, o compromisso nessa relação é maior. E atenção que nem todas elas são boas, ok? Já fazendo este disclaimer. Então, três coisas têm que estar presentes. A primeira é a satisfação com a relação, se estamos satisfeitos com aquela relação. A segunda é a baixa qualidade de alternativas, portanto, não haver mais pessoas, não haver alternativas de qualidade, portanto, alternativas que façam sentido para nós. Eu disse que nem todas as coisas eram boas, ok? E a terceira é o tamanho do investimento que nós já colocamos naquela relação, em termos de tempo, de energia, os planos já feitos, os vínculos já criados, muitas vezes até com as famílias de origem, enfim, portanto isto também vai ao encontro daquilo que já falamos em episódios anteriores sobre o sunk cost fallacy, não é? Esta falácia do custo irrecuperável. Quanto mais tempo, energia, dinheiro, enfim, o que seja, eu já investi nesta relação, mais difícil se torna sair. E, portanto, repara como isto é prático. Às vezes nós estamos a chamar de pessoa certa a alguém com quem de facto nós sentimos uma grande ligação, mas um destes três fatores não estão presentes. Ou porque a satisfação é intermitente, portanto não há satisfação com a relação, as alternativas de facto se calhar até parecem mais saudáveis, porque com esta pessoa a altura é errada, com outras pessoas a altura poderia ser a certa, e os investimentos à partida são unilaterais, porque se é a altura errada, é porque um de nós, às vezes pode ser os dois, não é? Mas um de nós não está pronto para se comprometer. E atenção que estamos aqui a falar na altura errada que seja estrutural e não circunstancial, como já falamos. Ok? Aqui no caso estamos a falar, por exemplo, por ser a altura errada, por uma das pessoas não querer comprometer-se, ok? Na relação. Então, como é que nós podemos efetivamente saber se esta pessoa é realmente a pessoa certa ou não? E eu não gosto destas respostas de se tu te sentes em paz, é porque esta é a pessoa certa. Porque há pessoas que se sentem em paz. Só que se sentem em paz porque estão a fazer evitamento, porque estão a compensar crenças profundas de insuficiência. Nós já falamos também muito aqui sobre essa questão no podcast, sobre o facto de que quando nós temos uma crença de insuficiência, de que eu não sou suficiente, eu nunca vou ser amada, os outros vão abandonar-me, que, regra geral, nós tendemos a lidar com essas mesmas crenças através, por exemplo, da compensação ou do evitamento. A compensação é, eu vou fazer de tudo para que isto não seja verdade, e muitas vezes até caímos aqui na questão do sufoco nas relações, ou eu vou fazer de tudo para não ter que me confrontar com esta verdade, e aqui vou fazer evitamento. Portanto, vou ficar em relações em que à partida eu sei que o risco de me magoar
é menor. O que não é verdade, porque depois acaba por magoar bastante. Isto é bastante paradoxal. Mas é o que acontece. Também já falamos isso em episódios anteriores. Se tiverem interesse em ouvir, vão ouvir episódios anteriores. Olha, ouçam todos os episódios, que eles são todos bons, está bem? Hum, e portanto, há pessoas que se sentem em paz porque estão a fazer evitamento, enfim, uma paz podre, na verdade, não é? Porque o evitamento também traz sofrimento, e por isso não gosto muito desta lógica de se te sentes em paz é porque realmente esta é a pessoa certa. Portanto, nós precisamos de ser um bocadinho mais objetivos sobre isto. Há pessoas que se sentem ansiosas com alguém que é boa para elas, que é se calhar a pessoa certa, mas sentem-se ansiosas porque têm um historial de insegurança no passado, nas relações da infância, numa relação passada, enfim. Portanto, vamos ser mais objetivos sobre o que é de facto a pessoa certa. Primeira coisa, como é que é o padrão de conflito e de reconciliação com esta pessoa? As relações boas, as relações com as pessoas certas, lá está, usando aqui o plural mais uma vez, não são aquelas onde não há conflito, são aquelas onde existe uma boa reconciliação desse mesmo conflito, uma boa reparação da fricção, do conflito. Pessoas que estão em relações saudáveis são aquelas que tendem a ter uma proporção, ou seja, fazendo uma proporção entre as interações positivas e as interações negativas, as positivas são mais, ou seja, mais em quantidade. Portanto, tem uma proporção maior de interações positivas face às negativas. E normalmente são relações nas quais o casal gera o conflito de uma forma mais harmoniosa. Portanto, isto também é importante. Segunda coisa, a pessoa certa é aquela que é consistente. A pessoa certa não é a que aparece de vez em quando. Ele é a pessoa certa porque ele volta sempre à minha vida. Ele volta sempre que está bêbado. Ele volta sempre que acaba uma relação. Ela volta sempre que eu começo a namorar com outro porque não aguenta ver-me numa relação nova. Não. Esta é a pessoa que aparece em padrão, não é a pessoa que aparece porque é certa. A pessoa certa é alguém que é consistente na tua vida. É alguém que quer assumir um compromisso e fica. Eu não estou. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Quando eu digo a pessoa certa, não, acho que já fiz este disclaimer, não é? Não estamos a falar de a tua alma gêmea. Estamos a falar da pessoa certa neste momento da tua vida. Uma pessoa que faça sentido neste momento da tua vida. Uma das milhentas pessoas certas que poderiam existir, ok? Se tomasses decisões diferentes. Portanto, a pessoa certa não é a que aparece em padrão. É a pessoa que é consistente, é a pessoa que quer ficar e fica, e assume um compromisso e fica. Outra coisa, e também bastante importante, é a pessoa certa é aquela que está alinhada em valores e em objetivos com aquilo que tu procuras também. Não é só sobre querermos as mesmas coisas em tudo, porque isso não seria possível, nem é racional, pensarmos que a pessoa certa é, enfim, alguém que partilha absolutamente tudo em termos de valores e de objetivos e de formas de ver o mundo e de formas de ver a vida. Obviamente que isso não acontece, nem sequer seria possível. Mas é uma pessoa com quem tu queres coisas compatíveis, ou seja, os valores podem não ser os mesmos, mas são compatíveis. Os objetivos podem não ser os mesmos, mas são compatíveis. As formas de ver o mundo podem não ser as mesmas, mas encontram-se em algum ponto, não é? Ou seja, fazem sentido em algum momento. Porque uma vida a dois exige exatamente isto. Ainda que, obviamente, nós precisamos da nossa autonomia, como é óbvio, isso nem sequer está discutível, autonomia, individualidade, objetivos individuais, valores individuais, formas de estar no mundo que são individuais, nós também precisamos daquilo que é partilhado, não é? Objetivos partilhados, valores partilhados, formas de estar na vida e no mundo partilhadas. E, portanto, é muito importante nós conversarmos sobre isso. Conversem muito sobre isto. Conversem sobre finanças. Como é que vamos organizar as finanças? É compatível a forma como nós nos organizamos financeiramente? Sobre política. Como é que nós vemos a situação económica do país? Como é que nós vemos a situação social? Como é que nós vemos os grupos minoritários? Conversem sobre isto. Como é que vamos educar futuros filhos, se queremos sequer futuros filhos? Certo? Importante haver este alinhamento de valores e de objetivos. Quarto, haver uma decisão explícita de estar nesta relação, ao contrário das relações que começam por arrasto. Há um trabalho muito interessante de alguns investigadores, há alguns estudos que nos dizem isto, que é eles tentaram estudar os deslizes para as relações, que é uma coisa muito importante e que nós falamos pouco. Muitas vezes há pessoas que estão em relações, não porque tomaram uma decisão consciente de estar naquela relação, eu quero estar nesta relação, mas porque de repente deslizaram para ali. Olha,
estou numa relação, deslizei, calhou, caí nesta relação. E como é que isto acontece? Isto parece parvo o que eu estou a dizer, mas isto acontece muitas vezes, que é, eu comecei a sair com esta pessoa, fomos cada vez a mais dates, comecei a dormir na casa dela, eh, conheci os pais, pronto, de repente calhou e olha, pronto, estamos a viver juntos, sabem? Ou seja, não houve uma decisão consciente, foi a vida que foi acontecendo, a outra pessoa foi tomando decisões, eu fui-me deixando arrastar pelas decisões, nunca decidi de forma clara, sempre fui muito inerte em relação a isto. Importante esta questão, ok? Portanto, a pessoa certa, ou as pessoas certas, claramente vão ter decidido sobre ti. Portanto, há uma decisão explícita de estar nesta relação, ok? Porque muitas vezes, quando as relações acontecem por arrasto, ou de facto há um momento, há duas coisas que podem acontecer, ou há um momento em que a pessoa pensa: não, não, eu realmente entrei nesta relação meio que por arrasto, mas eu agora tomo uma decisão consciente, todos os dias eu acordo e eu escolho ficar. Porque também é uma escolha, ficar é uma escolha, sem dúvida absolutamente nenhuma, e também já falamos sobre isto. Ficar é uma escolha tão válida quanto sair. Portanto, se esta pessoa acorda de manhã e pensa, bem, eu decidi ficar, também é uma decisão consciente. Mas se esta pessoa não está a fazer este pensamento, não está a decidir sobre isto, e é por isso que eu digo, e digo muitas vezes em consulta, que nós pensarmos se a nossa relação faz sentido não é um indicador de que a relação está mal. Às vezes é bastante saudável nós pensarmos, espera lá, deixa-me pensar se eu realmente quero ficar aqui. Fazer este entendimento, fazer esta reflexão é importante, porque isto faz com que de facto exista uma decisão explícita de ficar. Quinto ponto que vos queria trazer e que também pode ser controverso, a pessoa certa é aquela que surge na altura certa e não na altura errada, e obviamente já falámos sobre esta questão de ser circunstancial ou estrutural. Portanto, se for circunstancial porque há uma circunstância externa, nós até podemos pensar se existe um plano, não é? E aqui no caso, como é que eu sei que talvez esta possa ser a pessoa certa na altura errada, mas que eventualmente se vai tornar a pessoa certa na altura certa? Para isso, precisa de haver um plano, um compromisso e um prazo. Não precisa de ser um prazo, enfim, de uma data rígida, mas precisa de haver uma orientação. Existe um plano de que nós queremos ficar juntos, há um compromisso nesse sentido, eu assumo o compromisso de que eu quero fazer isto resultar, eu quero que um dia seja a altura certa e há um prazo. E esse prazo não tem que ser, lá está como eu estava a dizer, uma data, a partir de maio vai ser a altura certa. Não, mas pode haver uma orientação, por exemplo, se esta não é a altura certa porque eu estou a passar por um luto, por morte, ou pelo término de uma relação, ou por uma mudança de trabalho muito exigente, então eu preciso de uma orientação de, olha, eu estou a trabalhar no meu luto para que um dia eu possa entrar nesta relação efetivamente de cabeça limpa, de uma forma mais saudável. Olha, esta não é a altura certa porque eu estou imigrada, mas eu sei que eu vou voltar em X dia e quando eu voltar podemos tentar de uma forma mais estruturada, pronto, de um compromisso mais sério. Portanto, não é dizer só um dia, um dia se calhar pode ser certo. Não, isto é deixar a porta aberta e a pessoa ficar a sofrer com esta porta aberta sem saber muito bem o que fazer com a porta, não é? É uma forma educada de dizer, neste momento eu não quero, nem sei se alguma vez vou querer, mas também não te quero libertar, porque é seguro para mim ter aqui alguém com quem eventualmente eu poderei, um dia se me apetecer, não sei muito bem, ter uma relação. Isto não queremos isto para nós. Portanto, perceber se de facto existe um plano, um compromisso e um prazo para que as coisas possam efetivamente resultar. Se isso não existe, então é porque é a altura errada e de facto há um desalinhamento completamente estrutural daquilo que nós procuramos e, portanto, digo-te isto com muito carinho, não é a pessoa certa, ok? E eu sei que custa, porque a nossa mente agarra-se ao potencial da relação. Ai, mas esta pessoa partilha tanto comigo. Olha, ela partilha os pontos todos que tu já falaste, Inês. Ela partilha os valores. Ela é consistente porque ela fala comigo todos os dias e ela está lá todos os dias e leva-me a dates todos os dias. Ela não há conflitos com ela. A reconciliação é ótima. Conversamos sobre tudo. Pois, mas não há uma decisão explícita em ficar e a altura não é certa. E não é certa porque, enfim, é estrutural. Ok? Portanto, não te agarres ao potencial da relação, agarra-te às evidências. Nós precisamos de nos amar primeiro a nós. E, portanto, não negocies o teu futuro com ninguém. Ok? Portanto, como tomar decisões em relação a isto? Eu quero que tu penses em 3 perguntas que vão de certeza ser esclarecedoras para tomar decisões em relação a isto. Primeira pergunta: ao que é que eu estou a chamar amor? Estou a chamar amor a quê, em concreto? E será que isto é realmente amor?
Ou isto é ansiedade, isto é dependência, porque às vezes nós não estamos agarrados à pessoa, às vezes nós estamos agarrados à ideia de ter finalmente uma pessoa, de ter finalmente alguém. Portanto, ao que é que eu estou a chamar amor? Esta pessoa faz-me de facto feliz? Ou esta questão de ser à altura errada traz-me alguma ansiedade, traz-me desconforto, coloca-me numa situação de sofrimento emocional? Segunda pergunta para te fazeres a ti própria: se nada mudasse nos próximos 12 meses, se nada mudasse no próximo ano, eu iria ficar aqui? Isto corta com esta fantasia de: "Ah, mas quando esta pessoa, se calhar um dia esta pessoa", isto devolve-nos a realidade dura, de realidade de se nada mudasse no próximo ano, eu quereria ficar aqui? E se calhar não. Então se eu não sei qual é que é a data, eu preciso assumir que não existe uma. Não existe uma data, não existe um dia quando esta pessoa decidir sobre mim, isso não existe, ok? Portanto, se nada mudasse, eu ficaria aqui? Se calhar não. Terceira pergunta: esta relação aproxima-me daquilo que eu quero viver, aproxima-me da pessoa que eu quero ser, aproxima-me daquilo que eu quero para mim ou afasta-me daquilo que eu quero? E atenção que eu sei, é possível amar alguém muito, sentir que esta é a minha pessoa e ainda assim escolher sair desta dinâmica, sair desta relação. Porque nós, enfim, queremos outras coisas, não é? Por muito que eu ame esta pessoa, ela não me aproxima daquilo que eu quero para mim, neste momento da minha vida, sempre. Portanto, nós não temos que sobreviver numa relação, nós temos que viver a relação. São coisas diferentes, certo? Agora, não poderia terminar este episódio sem dizer que a terapia pode ajudar muito e super recomendo a terapia para nós percebermos o que é que nós precisamos de deixar ir, para percebermos os contornos desta relação, porque é que estamos agarrados a esta ideia da pessoa certa na altura errada. Enfim, a terapia pode ajudar muito também a construir autoestima, se calhar a força necessária, a coragem necessária para sair destas dinâmicas pouco saudáveis para nós. Faz sentido isto? E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que este episódio tenha ajudado a pensar um bocadinho melhor sobre esta ideia de pessoa certa, pessoa errada, pessoa certa na altura errada, o que é que isto realmente significa. Quero muito saber o que pensaram sobre isto, deixem-me nos comentários, eu adoro ler os vossos comentários, portanto, deixem-me nos comentários que reflexões é que fazem sobre a pessoa certa na altura errada, se concordam, se não concordam com esta minha visão. Já sabem que me podem enviar também as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, não se esqueçam de me seguir aqui no Spotify e também seguir no Instagram, @inêsmelo.pt. É sempre muito importante saber que o nosso trabalho é valorizado. Por isso, toca a seguir e a mandar para os vossos amigos estes episódios que acham relevantes e que acham que os vossos amigos precisam mesmo, mesmo de ouvir. E pronto, malta, até para a semana. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!